passar-me de formalidades, se me perdoem, não deixa naturalmente saudar e felicitar o ICS neste dia tão especial. Saúdo todos os presentes e naturalmente agradeço o convite para participar de modo particular nesta celebração, pois é com muita honra cumpro deixar aqui uma muito breve e singela nota de homenagem ao professor Moisés de Lemos Martins. Não irei com certeza fazer justiça à dimensão do seu inegável contributo na academia, tanto em Portugal como no contexto ibérico, na América Latina ou no amplo espaço lusófono. Por alturas da sua jubilação foram já oportuna e merecidamente relevados os seus inestimáveis contributos no campo das ciências sociais e em particular nas ciências da comunicação, desde os anos em que surgiram as primeiras licenciaturas em Portugal. Nunca seria demais dar conta, neste contexto, do seu singular percurso no registro da gestão e produção académica, da publicação científica, não só, da organização de inúmeros encontros, da coordenação, numa escala internacional, das mais importantes associações na área das ciências da comunicação, dos mais elevados cargos que desempenhou na Universidade do Minho. Sempre com um irrepreensível sentido de entrega e responsabilidade em todas as demais facetas, como oportunamente digo isto, enfim, para relevar aqui a importância daquilo que não irei explorar, como oportunamente foi apontado por outros colegas em ambiente operativo, outro e em representação do sentido coletivo de imensa gratidão. Optarei por, em vez disso, partilhar aqui o meu próprio testemunho, enquanto estudante, ainda do curso de Comunicação Social da Universidade do Minho, desde a sua fundação, licenciatura então com 5 anos e mais tarde orientanda, mestrado, depois o doutoramento e depois colega, acreditando que a partir do meu lugar farei ressoar, pelo menos em parte, o lugar de sucessivas gerações de aprendizes do professor Moisés. Nos relatórios de atividades anuais que obrigatoriamente apresentamos à Academia, somos levados a contabilizar o número de disciplinas lecionadas, o número de alunos que avaliamos, os que aprovamos, os que reprovamos, os resultados dos inquéritos que o sistema registra. Não tem cabimento o relato do que, a meu ver, verdadeiramente importa no ensino e na aprendizagem, isto é, o relato de uma espécie de botânica subterrânea da relação que se estabelece entre professores e alunos, orientadores e orientandos, mestres e aprendizes. Procurando puxar para a superfície uma tal botânica subterrânea, inspirada pela feliz iniciativa de plantação de um pequeno novo bosque, que nos aguarda, revisitei os 1000 planaltos de Gil Deleuze e Félix Guattari. Ali redescobri o léxico, que a título metafórico, procurava para descrever a anatomia invisível da organicidade que justificará pensar sobre a importância da máquina pedagógica a par de tantos ramos no percurso do professor Moisés. Vejamos. No contraponto da árvore, a todos evidente, existem sob o solo, pelo menos em algumas plantas, a radícula e o broto. A radícula, segundo o dicionário Pereirano, e me aprestei a consultar, perdoem a forma escrita, é parte do embrião da semente que se deve transformar em raiz. O bulbo é o órgão de certas plantas que contém gema ou botão, que pode originar nova planta. Avanço dizer que aquilo que assim disser as raízes ou as novas plantas poderá servir para caracterizar, de um modo rizomático, para persistir com Deleuze e Guattari, em todos aqueles que tiveram o privilégio de fruir das suas lições, do seu conhecimento e do seu saber. Dizia eu, e aqui saltei uma linha, em modo rizomático, esta expressão servirá para caracterizar as ligações e as densidades que os ensinamentos do professor Moisés em todos nós desencadearam. Permitam que particularmente, ou que particularize, chamando aqui o exemplo da disciplina de semiótica, tal qual revisitada nos primeiros anos da então licenciatura em Comunicação Social. Ainda levada pelo impulso do sentido descendente que me atraiu para, partindo da árvore, descer às raízes, percorri a minha estante do topo à prateleira mais rasa,
Para encontrar 6 volumosos dossiês, 3 de semiótica e 3 de teoria e análise do discurso. Ambas as disciplinas anuais e então lecionadas pelo professor Moisés nos anos de 1991 e 92 e, se não me engano nas contas, em 1993 e 94, respectivamente. Folheando os dossiês, reencontram-se sem fim de apontamentos e textos fotocopiados, alguns deles anotados pela mão do professor Moisés. Textos de autores predominantemente franceses: Oswald de Rou, Jean Petitot, Jean-Claude Coquet, Jacques Fontany, Jacques Jacquinasca, Algebra Julien Crémasse, Michel Peixot, Michel Meillet, Roland Barthes, Jacques Ricoeur, Gilbert Durand, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, entre tantos outros. Mas também outros autores anglo-saxónicos, tais como, mas poucos, Charles Morris, Austin Searle ou Perlman, ou ainda semióticos ou semiólogos portugueses, tais como António Fidalgo, José Augusto Mourão, Maria Augusta Barro, entre tantos outros. O professor Moisés introduzia-nos a todo este universo de diferentes modelos sobre a significação do sentido, fazendo-nos e fazendo-nos, lendo-nos e fazendo-nos ler os textos originais, o que queria dizer em francês. As políticas e as práticas de comunicação da ciência e da língua, que há pouco discutíamos num outro contexto, tinham então outros contornos. Nas aulas não havia lugar a PowerPoints, nem sequer acetatos, tecnologia já existente à época. Entre nós, o pensamento interpunha-se entre os textos e a leitura. A palavra e mais nada. Havia entre os estudantes os poucos que liam e sublinhavam as fotocópias, em francês, como já contado, de fio a pavio, e sublinhavam as passagens com canetas de Stabilo. Havia os que liam os resumos dos textos feitos pelos colegas. E os que têm uma coisa em comum, porém, todos se deixavam encantar nas aulas pela força do pensamento corporizado na palavra, dos autores estudados que o professor Moisés, de forma virtuosa, nos dava a conhecer. Saber que dispensava maneirismos e artifícios. Digo dava a conhecer porque no termo dar se resume, a meu ver, a mais sutil radícula que falava há pouco, ou semente, do ensino e da aprendizagem. Dar aulas e receber aulas serão duas variações do mesmo modo. De acordo com a sua origem etimológica, aula remete para o lugar. Virá do grego aule, palácio ou corte, pois as primeiras escolas, segundo o dicionário etimológico que consultei, funcionavam em construções anexas aos edifícios dos reis e dos religiosos. Do local onde se dava veio o nome da prática. Alguns filólogos admitem que aulé também valia para os pátios das residências comuns, o que torna a origem da palavra menos imponente e mais prosaica. Assim, dar ou receber uma aula significará dar ou receber um lugar, o lugar do pensamento e o pensamento no lugar, nobre ou prosaico, palácio, em última análise, lugar. Terá sido esta a raiz, a botânica subterrânea que herdamos do professor Moisés e a que damos hoje seguimento nesta vocação que nos liga e reproduz em nós, professores, estudantes, investigadores, simplesmente todos aqueles cujas vidas se foram e intersectam. Nos palcos, ou nos bastidores, nas salas de aula, nas lições do cotidiano que todos somos, ao mesmo tempo mestres e aprendizes, o professor Moisés terá gerado uma das nossas mais marcantes raízes. Sobre, ainda há pouco, no caso, sob a forma de uma bétula celtibética. Acompanhada pelas paisagens musicais de ar e parte, que me inspiraram nesta escrita, pergunto se o modo como nos entrelaçamos nas nossas vidas comuns não é da origem do vegetal, à semelhança do que acontece com as formas quietas das plantas, para usar as palavras de Maria Gabriela Ansó, na sua obra O Raio sobre o Lápis. E é por dentro que a natureza cresce, surrequiciamente. Muito obrigada.